Bem-vindos ao programa Opiniões com Alma, um programa que tem sempre um convidado para nos dar a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre as perspectivas do futuro. Irá falar-nos também sobre o seu percurso de vida, sobre as escolhas profissionais que fez, onde os laços afetivos são sempre o centro das nossas conversas. Hoje temos connosco Maria Carina Silva. Estamos aqui à conversa com a Dona Carina, permita-me que a chame assim. Tem 74 anos, é natural de Cernadinha, Manhoce. Tem 3 gêmeas, não é, Dona Carina? É. Tem 3 meninas com 30... Meninas, mulheres, não é? Meninas, para mim são sempre minhas São meninas. sempre as nossas meninas, não é? Com 37 anos. Esta senhora é um exemplo de vida, portanto, aos 12 anos já vendia sardinha em Manhoce, não é? Dona Carina, como é que eram estes tempos? E aos 13 fui para cortar monte para a floresta. Muito bem. Aos 13 anos. Dizia-me então, há bocadinho, estávamos aqui à conversa, Dona Carina, que aos 12 anos a senhora vendia sardinha, não é? Havia alguém lá em Manhoce que vendia a sardinha e a senhora ajudava. Ajudava. Comecei a ganhar gosto e vontade de vender por essa senhora de idade que andava lá a vender. Ela não podia, eu tirava-lhe a canastra e ia à frente com ela às portas vender. E recebia alguns tostõezinhos? Não. Então o que recebia em troca? Umas sardinhitas fraquinhas às vezes, uns óbitos que partissem, um bocadinho de broa e já era muito bom para a minha mãe. Aí era em troca de alguma coisa para comer, não era, Dona Carina? Eram tempos difíceis. Muito. Conte-nos lá um bocadinho desses tempos, Dona Muito Carina. difíceis. E depois eu ia levar-lhe ainda a canastra ao alto, aquela era de São João da Serra, e para cá ainda trazia um molho ou um saco de pinhas para casa. Ainda vinha carregada para casa. A senhora ajudava e em troca ela dava-lhe qualquer coisinha para comer, não era, Dona Era. Carina? Assim, um restinho de sardinhas que sobrassem, um bocadinho de broa, uns ovos às vezes estalados que partiam na canastra, porque ela recebia à troca ovos, e assim era, filha. Oh, Dona Carina, e a senhora fez a escola? Fiz 4ª classe. Tem a 4ª classe? Sim. Naquele tempo já era muito bom, não era? Já era minha muito mãe bom. pôs-me aqui em São Pedro, ao pé da minha madrinha, para eu não ir para a escola, mas fui obrigada a ir. A minha madrinha teve que mandar embora na caminhonete para eu ir para a escola para lá para fazer a 4ª classe. Portanto, fez a 4ª classe em Manhoce. Fiz a 4ª classe em manhã, o exame foi aqui na nossa escola, aqui em São Pedro. Muito bem. E esteve lá em Manhoce até que idade? Até aos 18 anos. Até aos 18 anos. E então, até aos 18 anos, a senhora vendia sardinha, Vendia sardinha, trabalhava fora nas terras para os lavradores ajudar a trabalhar, mas não ganhava dinheiro. Era só a troca de coisinhas para comer. Para comer. Era. E eu vendia a sardinha, a trabalhar para essas pessoas e fui para a floresta. Ainda não tinha 14 anos, com 13 anos. Mas só aguentei 3 dias porque as minhas mãozinhas arrebentaram todas. E Na floresta o que fazia, Dona Carina? Na floresta? Sim. Estava muito com enxada. E eu punha-me ao lado da minha mãe cortava ao maior e o mais pequeno era eu. Eram tempos em que ainda se preocupavam, não é? Com os pinhais e Exatamente. com estas áreas florestais. Era, cortámos o monte, semeámos o pinhão, que era para dar os pinheiros, para depois o fogo queimar tudo. E depois, quem tivesse 14 anos ganhava 14 escudos, naquele tempo. E quem não tivesse 14 anos só ganhava 10. Fui lá, só ganhei 30 escudos, 3 dias. Isso era muito, era pouco, na altura era como? O que é que simbolizava na altura? Naquela o que altura, é que comprava com isso? Naquela altura era muito. Minha mãe mandava-me amanhã com 20 escudos e eu trazia comer para nós as duas para a semana toda. Fala na sua mãe, no seu pai não está a falar. Porquê? Porque o meu pai faleceu, tinha 5 anos. A minha mãe fez de mãe e pai. Depois, aos 18 anos, veio aqui para São Pedro do Sul. Sim, porque a minha mãe deu um AVC lá em São Pedro
E eu é que estava a cuidar dela, ela foi para Coimbra, foi ao Porto, e eu sempre com a minha mãe, aos 16, ainda não tinha 16 anos, quando eu sabia ser a minha mãe. Depois as minhas irmãs tiveram pena de mim e dela, arranjaram uma casinha e trouxeram-nos para aqui, para São Pedro. A Dona Carina é a mais nova de 4 irmãos. Sim, sou a mais nova. Muito bem. Com 18 anos, então, veio para aqui e veio fazer o quê, Dona Carina? Vim para aqui e vim vender sardinha, porque foi a minha irmã, minha madrinha, a Maria, que trabalhava nos Correios, toda a gente a conhece, que me deu a venda dela da sardinha para eu vir para cá. E vim fazer a sopa para os pobres e para os meninos da escola, que iam comer ali a sopa ao bairro dos pobres. Explique-nos lá, para quem nos está a ouvir, o que era isto da sopa dos pobres. A sopa dos pobres, a gente fazia a sopa e ia lá os pobrezinhos tudo buscar numa lancheira a sopa e a gente dava a sopa. E os meninos da escola iam lá comê-la. Era caridade, não era, Dona Carina? Muita. Era mesmo por caridade? Era. Porque havia muita miséria. Havia muita miséria, mas não era eu que pagava a sopa. Quem pagava a sopa era a misericórdia. Sim. A misericórdia, Claro. O lar. O lar, naquele tempo era o asilo. Era o? O asilo. Ah. Não chamava lar. Era o asilo. Asilo, como é que se chama? Muito bem, a senhora então vendia a sardinha, vendia o pão e vendia molhos de estrume, que também eu disse. E depois, com o tempo, comecei a crescer, pronto, a ganhar mais força. Eu buscava molhos de estrume para mim, para os meus animais, e outros para vender. Tinha manhãs que eu trazia 2. Um trazia à casa do cliente e depois voltava para trás buscar o meu, que ficava já num pouso para eu trazer. Vendiam molhos de estrume porquê? As pessoas todas tinham animais e então, em vez de irem buscar, era a senhora que lhes trazia. Trazia muitos. Trazia muitos. Trazia. Quando eu ia ao monte era sempre, elas pediam-me sempre a trazer um molho. E eu trazia porque precisava de ganhar dinheiro, filha, para sustentar a minha mãe. Minha mãe não ganhava, a minha mãe não tinha reforma, a minha mãe não tinha nada. E depois, para pagar as vendas da casa, depois criei uma menina, que é a minha sobrinha, minha afilhada, mas a minha mãe que a trouxe para cá também da Sarmadinha para São Pedro, porque os pais também viviam mal e tinham mais uma filha, e a casinha era muito pobrezinha, a casa deles, e a minha mãe não se dava sem a menina, queria-se ir embora. Eu fui a São Pedro, pedi ao meu irmão, a São Pedro não, desculpa, a Sarnadinha, pedi ao meu irmão e à minha cunhada para me deixar vir a menina para aqui para se quitar. A minha cunhada ainda dava ao peito. E eu pedi para eles me deixar vir e deixar, cá ficou. Acabemos por ir criar, que até muita gente pensava que ela era minha filha. Não se importava nada porque lutou durante muitos anos para ter filhos, não foi? Sim, eu estava solteira. Claro, ainda estava solteira, não é? Sim. Ainda estava solteira. Mas pronto, o bichinho da maternidade já crescia, não é? Já. Aí dentro de si. Já. Tanto é que essa sua sobrinha, com certeza, é como se fosse uma filha. É igual. É igual, não é? Ainda hoje é igual, as minhas filhas nasceram, mas elas ficou cá no fundo de todos. Não digo que ela que saiu do meu coração para fora, nunca. Percebo isso. Dona Carina, a senhora é um grande exemplo de luta, de trabalho. Muito trabalho, sempre. Muito trabalho, não é? Eu trabalhei para a Dona Olímpia, para a mulher do meu senhor Cónigo. Eu trabalhei para a Dona Margarida lá adiante onde é ela até era dos pobres, como é que se chama? Dona Margarida. Era que ajudava também aos pobres e assim, não sei como é que agora não se lembra. Eu trabalhei para... Quando diz trabalhava na casa das pessoas a servir, como se dizia, não era? Sim. Trabalhei ali para uma duas irmãs que moravam aqui ao cimo da avenida, solteiras também trabalhava lá, a chegar a ser ao chão a limpar o chão, a limpar a casa toda, mas naquele tempo usava-se cera, era difícil. Era cera com cera que se limpava o chão. Limpava-se primeiro, raspava-se a antiga, depois chegava-se a cera, depois puxava-se o lustro
De joelhos, filha, tudo de joelhos, não havia cá aspiradores, era tudo de joelhos e ao braço. E agora até há uns robôs que a gente nem precisa de aspirar. Eles andam pela casa afora. Uma filha tem a casa muito grande, tem lá uma e tem lá um robô para todo andar e ela limpa a casa. E a senhora, quando viu isso pela primeira vez, o que pensou? Daquilo, eu já tinha visto na televisão. Sim, mas o que pensou? Pensou assim, olha, eu muito chão limpei de joelhos, não foi? De joelhos, os meus joelhinhos sempre vermelhinhos, por isso hoje ando a sofrer deles também, dessas. Dona Carina, a senhora sabe, mas para quem nos está a ouvir lá em casa, de facto convém fazer aqui um parênteses dizendo que eu fui contactada por uma sua filha e que veio ao meu encontro, à conversa, falávamos que ela dizia-me que a mãe que era um grande exemplo de vida, que as filhas, ela, juntamente com as irmãs, não é? As suas filhas, então, que têm muito orgulho na mãe que têm, porque sempre foi uma senhora que lhes deu um belo exemplo, um exemplo de trabalho, um exemplo de nunca desistir. E depois, eu de facto, então, lhe disse que teria muito gosto que viesse à Rádio Lafões. Portanto, esta entrevista está a ser passada na Rádio Lafões. Eu disse-lhe então que gostaria muito, a sua filha Cristina, falei com ela, que gostaria muito que a senhora viesse à Rádio Lafões. E ela disse, é impossível porque a minha mãe não tem grande mobilidade e neste momento, de facto, a senhora que trabalhou tanto durante uma vida inteira, que sempre lutou para sustentar no sustento da casa, a mãe, a sua própria sobrinha, os filhos, tudo, hoje vê-se um bocadinho mais mobilizada numa cadeira de rodas. Como é que se sente, Dona Carina? Muito triste, choro muito, porque era uma mulher tão ativa, que gostava tanto de trabalhar, e ainda penso, mesmo assim como estou, ainda penso que ainda vou trabalhar, ainda tenho força de vontade e penso que vou trabalhar. Neste momento, Dona Carina, sem entrarmos em grandes pormenores, qual é verdadeiramente o seu problema? É as pernas que não posso caminhar. Fui operada, já não tinha grandes forças quando fui operada. E depois disso já dei 2 quedas muito grandes em casa, só de uma vez parti 5 costelas, fiz traumatismo pulmonar, fiz traumatismo craniano. Tenho dado muitas quedas em casa. Muitas quedas. Com o andarilho. Claro. O andarilho. Agora está numa cadeira de rodas, já facilita um bocadinho mais para um lado e para o outro, não é? Mas eu fazia para andar no andarilho, ia lá, fazia atrás à casa dar-me fisioterapia. Eu ia a Viseu também, passa também. Deixe estar, estou bem, muito obrigada. Ia a Viseu também fazer 2 vezes por semana, até arranjar aqui em Bouzela. Quando me chamaram de Bouzela, fui para Bouzela. Andei lá de 4 meses e tal, seguido. Muito bem, sentia que mesmo com o andarilho, pelo menos ainda ia tendo alguma mobilidade. Agora está um bocadinho mais parada. Estou muito parada por causa do braço. Fui para a fisioterapia, aventurar-me a ser abaixo da ambulância com o andarilho. O andarilho tinha deixado dentro da ambulância. Agarrei-me aos varões da ambulância, botei um pé, fui botar outras pernitas foram abaixo, caí. Quem me segurou foi o bombeiro e o Paulo, o bombeiro e o meu marido, mas eu sou muito pesada, não me seguraram bem, e eu até me puxei muito no varão, parti o braço. Oh, valha-me Deus. Uma desgraça nunca vem só. Mas na sexta-feira. Melhores tempos virão, se Deus quiser, e a senhora ainda tem fé que ainda vai ajudar aqui muito no restaurante, não é? Eu tenho fé, filha, mas a minha filha disse que não. Não. Porque o médico disse para ela que eu nunca mais ia andar sozinha. Pronto. E depois eu choro muito. Eu queria a minha vida que tinha. Tenho muito amor para as minhas coisas, porque eu muito trabalhei, mais o desgraçado do meu marido, muito trabalhei com ele. Vocês vão fazer 50 anos de casados. Já. Estava lá um bocadinho a dizer, não é? Falta um ano, filha. Vamos fazer 49 este ano. Para o ano, se eu lá chegar, se Deus quiser. Chegar, se Deus quiser, que ainda está uma jovem. Eu estou a olhar para a sua carinha e está muito boa, muito boa. E isso é que é importante, a força de vontade. Eu tenho força de vontade, mas não vou lá.
Mas vai, se Deus quiser. Dona Carina, voltemos lá atrás um bocadinho. Então estava com 18 anos e a senhora fazia aqui, passava tudo, vendia as sardinhas, vendia o pão, vendia os molhos de criava porcos, ia buscar os trunfos aos porcos, fazia terras ali embaixo no chão do mosteiro, fazia lá em cima, acima do solar da Lapa, como é que se lá chamava, também já não me lembro. A cabeça já não é a mesma, filha. É normal. E trabalhava muito. Era e de sempre noite, aqui por São Pedro do Sul? Sempre. Sempre por São Pedro do Sul, no Conselho de São Pedro do Sul? Sempre. Toda a gente gosta de mim. Eu gosto de toda a gente que eu conheça e que não conheça, toda a gente gosta de mim. A senhora é uma mulher da terra. Muito. É uma mulher da terra, desta terra, de São Pedro do Sul. E da Sarnadinha e de Manhoso. E de Sarnadinha e de Manhoso. Toda a gente, ainda hoje esteve aqui um senhor e disse-me que a mulher que anda sempre a falar em mim que vai cá trazer para me ver. Muito bem. Eu vou lá acima, fazem-me uma festa, parece que sou um anjo que lá apareço, isto é verdade. E é. Graças a Deus. Conte-me mais um bocadinho depois desse desenvolvimento. Como é que conheceu o marido? Depois o meu marido conheci-o cá, que ele era daqui, e foi amor à primeira vista. Ai, foi amor à primeira vista. Foi. Nunca o tinha visto. E depois eu vinha de um baile mais a minha mãe, que a minha mãe nunca me deixava. Nunca deixava sozinha? Não. Era uma rapariga bonita e jeitosa? Era muito magrinha, e eu muito altita e muito magrinha. As filhas também são magrinhas, também são era muito magrinha, a minha Rosa é como eu, magrinha. Então na altura a gordura não era formosura, Dona Carina? Era. A gordura era formosura. A gordura era formosura, mas a senhora era magrinha, como é que era? Então como é que era? Como é que era, filha? Eu digo como é que era. Os rapazes encantavam-se pelas magrinhas ou pelas cheinhas ou pelas gordinhas? Conte lá. É assim. Eu não sei qual era a ideia dos outros. Os meus também têm muitas raparigas e gostou mais de mim. Claro. E eram mais baixinhas e mais gordinhas e tudo, e ele gostou sempre muito de mim. Agora não sei se foi para eu ser bonita, se era para as minhas ações que eu tinha. Isso mesmo, as ações é que conta. A ver? Isso. Porque ele tinha um tio, já faleceu, coitadinho. E esse tio, ele sabia que ele que me telefonava, que me escrevia. Mas na altura não havia telefone? Não, daqui não é para cá pior. Ai, porque ele, entretanto conheceram-se, mas ele depois foi para a tropa. Depois foi para a tropa. E ficamos. Mas já namoravam antes dele ir? Namoramos para aí 1 ano antes dele ir. Pois. E depois... Que idade é que tinha o namorado na altura? O Sr. Abel, vá? Tinha menos 2 anos do que eu, e ele é mais novo que eu. Ele é mais novo? Do que eu, 2 anos, é. Pois. E depois queria que eu namorasse com ele antes dele ir outra vez e que fizéssemos as pazes, que a gente tinha chateado os dois, e eu disse que não. Ai, tinha-o chateado, porquê? Porque a gente chateou. Já não se lembra? Acho que foi uma mentira que ele me mentiu, a dançar com uma rapariga e depois eu não queria e ele a dizer que não e eu saber verdadeiramente que era verdade e foi por isso. Claro. E eu dizia para ele... Foi um bocadinho de ciúmes aí. Quem mente uma vez, eu era assim. Eu era assim, era e sou. A pessoa que me trair, que seja mentirosa, que eu saiba a verdade... Eu posso falar para ela, mas ponha de parte, nunca mais tenho confiança nela. Claro. E nele foi igual. Custou depois a adquirir a confiança nele? Sim, mas eu gostava. Ainda limpava a escola também. Ainda limpava a escola ali, as salas todas. Escola primária? Sim, eu quanto havia, quanto aproveitava, filha. Muito bem. Ali já ganhava dinheiro. E na sopa também ganhava, hoje não me lembro quanto era, mas já ganhava, mas era pouquinho também naquela altura. Claro. Mas o pouquinho faz muito. Era. E eu por ter muito trabalho queriam que eu ficasse a fazer a sopa. Quem passou a sopa para a Dona Emília, calmolhante, não deixa de não ser, fui eu. Pois. Fiz a sopa para ela, depois ela ficou lá a fazer a sopa nos miúdos na escola, ali no bairro Expós, depois passou a ir para a cozinha, para o ciclo e assim. Tem ideia de quando é que deixou de dar a sopa aos pobres? Ora, foi... Eu em 73 já não dava. Foi quando me casei. Sei lá, para em 72 mais ou menos. Pois.
Muito bem. Para aí 2 anos e pouco eu dei. Sim, sim, sim. Foi. Pronto, então o marido vai para a tropa, vai para a Guiné Sim, e a senhora aí fez as pazes antes dele ir. antes dele Não ir, fosse faltavam 7 meses quando eu fiz as pazes com ele. Começámos a escrever e eu dizia sempre ao tio dele que não me escrevia com ele. E ele uma vez chegou até ao chão do mosteiro onde eu trazia as terras. Aí ele foi e a senhora ainda continuou zangada com ele. Foi. Mesmo quando ele foi para a tropa. A zangada de namoro, mas falava para mim e eu para ele. Estamos amigos, está a ver? Sim, sim, sim. Mas livre um do outro. Exatamente. Mas eu sempre com o pensamento nele, ele também estava com o pensamento em mim, porque o Tanto tio é que lhe escrevia escrevia. durante a tropa. Não escrevia, não. Não escrevia, era para a cunhada falecida, que era, chamava-na Ana Padeira, que tinha uma senhora, que tinha uma tasquita ali, que era a cunhada dele. E eu é que lia as cartas dela e vinha sempre a falar em mim. Todas as cartas, ela às vezes chamava-me lá para eu ler, ela vinha sempre a falar em mim. E para o tio também, sempre a falar em mim. E o tio andava do olho em cima de mim, porque eu não sabia aquele que tinha contado. E depois um dia chegou ao chão do mosteiro e eu andava lá a cortar já estavam as luzes acesas. Eu a cortar uma caixa, não era canastra, era uma caixa destas do peixe, Sim, sim. que a gente usava, para fazer, para trazer para os animais. E ele chegou lá ao pé de mim e disse: você vem aí, tia Zé, ainda bem que você vem aí para me ajudar a ir. E ele disse: ajuda, menina, ajuda, falta cá o Abelzito, dizia ele para mim. A meter conversa. A meter-me conversa. E disse assim: olha, o Abel, o outro é igual. Lá é. Olha, ele não tem escrito. Não, ele sabe muito bem que ele não me escreve, nem eu e ele. E a gente já se escrevia. Nem eu e ele, não, você pensar que não, senhor. Dizia: você para que é que diz que sim? Olha, podes-me ler esta cartita? Quando eu li a carta, olha, se tivesse um poço, eu tirava-me lá dentro. Então o que é que dizia a carta, Dona Carina? O que é que dizia a carta? Obrigado por você me ter mandado notícias da Carina. A outra do Porto já sabia que não era mulher para mim, porque ele mandava uma do Porto, já sabia que ele não era mulher para mim. A Carina, tenho a certeza que ela que vai ser a minha mulher, e não sei o que, essas coisas todas. E eu, ela também, olha, recebi a carta dela ontem, por exemplo, ontem quando estava a escrever a carta, que para ele é que tinha dito claro, aquilo. Claro. Então, escreves ou não escreves? Dizia ele para mim: escreves ou não escreves? E eu disse assim: ai, meu Deus, que vergonha tive vergonha dele. Se eu tivesse um poço, eu tirava-me lá dentro. Disse assim: olha, que você não me... Nem minha mãe sabia nem nada, foi como escrevia com ele. Mas também não estava a fazer nada de mal. Depois não, mas eu não queria Pois, que claro. ninguém soubesse. Porque era teimosa também. Não queria que ninguém soubesse. E depois, quando ele veio então, é que soube. Pronto. Quando ele veio, depois fizeram, reataram. Sim, veio ter a minha casa, ver a minha mãe, ver-me a mim. E uma coisa engraçada, vinha de vender a sardinha e eu sabia que ele que vinha naquele dia. Ele tinha-me dito que chegava. Quanto ganhava de vender a sardinha? Oh, filha, às vezes 20 escudos numa caixa, outras vezes quase nada mesmo, era ela por ela, ou 30, ou 40, ou 50 escudos, conforme. A sardinha chegava aqui, a São Pedro? Vinha cá ao peixeiro trazer e a gente pegava nela e vendia. Não era só a senhora? Não. Era mais gente? Era na vila, ação, palmilhante. A sardinha vinha como? Vinha o peixeiro trazer. Sim, mas como é que ela vinha? Vinha fresca? Aquilo demorava muito a chegar? Vinha do mar cá, vinha fresquinha, ainda cheinha de gelo. Ainda vinha fresquinha? Numa carrinha aberta, não havia cá carros frigoríficos, nem nada daquele não tempo. havia? Não, filha, só nas carrinhas abertas. Pronto. Era. E depois eu vendia a sardinha, ia vender às feiras. Sim. Também. Vendia nas feiras. Feira Velha, Feira Nova, que era ali na vila em cima. A sardinha era o mais barato, não era, dona Era a sardinha mais barata, as cavalas, era o peixito mais barato, mas eu também vendia peixinho grosso. Depois fiz aqui num quarto, virei uma porta para a rua para lá, vedei do outro lado e fiz ali uma peixaria. Portanto, esse foi o seu primeiro negócio? Foi o meu primeiro negócio. Uma peixaria?
Abri ali uma peixaria pequenina, era um quarto, o quarto só tem 3x3, veja lá. Era pequenino. Era pequenina, canalizei lá a água e vendia a sardinha, depois ainda vinha aqui servir almoços, os almoços que eu ainda fazia ao comer e levava a peixaria ao fim de servir. Tudo feito pelas suas mãos. E o marido, entretanto, casaram, não é? Nunca me foi contra aquilo que eu fazia. Ele apoiava sempre. Sempre. Tu é que sabes, dizia, tu é que sabes. Portanto, abriu ali o negócio, a peixaria. Abri primeiro a peixaria. E depois então é que abriu aqui o restaurante. E depois abri ali o mini-mercado. Primeiro ainda abri o mini-mercado, depois é que abri a peixaria. Que era meu e do meu compadre. Pois. Para digo. Bem mesmo já à sociedade, nunca lhe quebrei um tostão de lá estar dentro. Faz conta que éramos irmãos. À vez. Correu sempre bem, nunca. Correu sempre bem, tínhamos muitos clientes, muita gente. Iam enviar-se à vila, os fornecedores deles, que forneciam antes da gente ter. Deixavam ali as sacas a guardar. Eu guardava, faz conta que tivesse sido compradas no meu negócio. Está a ver. E às vezes até eram compradas noutros lados. Eram compradas na vila, noutros lados, nas mercearias que já vendiam lá. Há muitos anos já lá compravam, não é? Também não iam deixá-los, depois acabavam por nos comprar ali outras coisas. Claro. Eu chegava aí de madrugada, mais o senhor Alberto falecido, coitadinho, o senhor Alberto Pereira, a abrir ao bacalhau, com uma miséria aqui de bacalhau e não havia bacalhau. E para o Natal nunca me faltou bacalhau para os meus clientes. Ia com ele e vinha com ele, trazia os fardos de bacalhau na carrinha da fruta que ele ia lá vender, ia lá buscar a fruta também para vender. Antes dali, abria uma barraca de frutas ali no jardim, também já estava esquecida. O primeiro negócio que eu tive aqui em São Pedro foi a sardinha e foi uma barraca de frutas com a minha irmã falecida. Portanto, o comércio já lhe estava no sangue. Sim. Não é? O vender, o porta a porta, o palmilhar, embora que se fosse noutras circunstâncias, mas era vender, não é? Portanto, era uma forma da senhora ganhar dinheirinho e de sustentar a família, não é? Sim, e para fazer a casa, eu queria ter uma casa minha. E tem, graças a Deus. Eu queria ter uma casa, o meu sonho era ter uma casa. E Deus ajudou-me sempre a eu construir a minha casa. E depois, então, vendíamos lá a fruta, minha irmã depois chegou lá, quando eu abri aqui o mini-mercado, porque eu era lá e aqui, lá, aqui, lá, eu precisava de alguma coisa, ela chamava, precisava aqui de mim, chamava. Que era pertinho também. Era, mas eu cansei. Cansou, pois. Disse para o meu marido, disse, olha, eu deixo o mini-mercado, ou deixo lá adiante a fruta, porque eu já não aguento mais. Às vezes estava a chegar aqui e chamava-me a minha irmã. Era muito trabalho. Era muito. E ele começou, quando a gente se casou, andou a trabalhar nas termas, nas obras, e eu vinha de vender a sardinha naquela altura, ainda fazia o comer e ainda lhe ia levar às termas. Meu Deus. A pé. E ele, quando ia atrasado, ele vinha ao meu encontro de bicicleta. Muitas vezes ele chamava-me para os corrais expostos nas termas. E ele vinha até lá à minha espera. Trabalhei muito, filha, trabalhei muito. Acho que da minha idade, nem mais nova, nem mais velha, nunca ninguém trabalhou mais que aquilo que eu trabalhei. Mas Deus deu muitas forças e tudo os meus sonhos foram concretizados. Também foi uma luta para ter filhos, não é? Para ter as suas meninas. Para ter as minhas filhas. Foi uma luta. Uma luta, também gastei muito dinheiro em médico particular. Depois ia lá, chegava lá 3 vezes por semana a pagar consultas. Para últimos era um vezes, sonho ser mãe, não era, Dona Carina? Era um sonho. Uma vez fui a Fátima e pedia tanto à Nossa Senhora, tanto. E minha madrinha era assim para mim, a mulher, cala-te, não chores nem peças tanto que a Nossa Senhora ainda te vai dar. Ainda vais ter gêmeos, ainda vais ter por 2 já em madrinha, era o meu sonho. Que Deus me desse a Nossa Senhora 2 ou 3. De uma vez. E ela, cala-te, não digas isso, dizia a minha madrinha para mim. Não digas isso, digo, madrinha, que a Nossa Senhora me desse antes fosse 3 uma vez. E vieram os 3. E vieram 3 meninas.
Eu tinha As três estão aqui, desculpe de interrompê-la, as três trabalham aqui consigo. Elas as três trabalham agora sozinhas porque eu não trabalho, filha. Claro. Eu aguentei sempre o meu negócio até elas decidirem, até elas saírem da escola. Porque elas, quando saíssem da escola, decidiam. Fizeram todos o 12º. Decidiam se elas quisessem arranjar trabalho, eu ia, porque eu nunca as prendi aqui. Claro. Mas elas são tão agarradas aos pais. E então a minha Karina começa a dizer assim, não. Também tem a Karina, que é mais nova. É mais velha que É mais nova. Pois, elas são as três, pois claro. Oh, valha-me Deus. É mais velha porque ela nasceu primeiro. Ela nasceu a primeira. E a segunda foi a Cristina, a terceira foi a Rosa. A Rosa. Karina, Cristina e Rosa. Sim. E todas têm o nome da Nossa Senhora porque foi promessa minha. Fui batizá-las a Fátima, de promessa. A minha vida, filha, contada dá um romance. Por isso é que eu aqui estou, para ouvi-la, que eu gosto muito, já tinha ouvido falar de si, então a sua filha também me fez chegar a história e por isso é que nós estamos aqui no seu restaurante, precisamente porque a senhora, como não tem grande mobilidade ainda, há de ter, nunca desista. Por isso é que nós estamos aqui, para não perder estas histórias. Obrigada. São os exemplos de vida. Quando é que faz 75 anos, Dona Karina? A abril que vem. Pronto. 75 anos é uma data importante para si também, não é? É no dia 1 de abril, no dia dos enganos que eu nasci, mas estou registada no dia 11. Porque naquela Antigamente altura... era assim? Era assim. Era para não pagar, não era? Era para não pagar a multa do registro. Às vezes por 10 escudos ou 5 escudos. Mas já era muito dinheiro, filha. Mas era muito dinheiro. Era. E então, pronto, é assim. Depois então pensamos em casarmos no dia 23 de dezembro de 1973. Sim. Casamos, começamos a lutar os dois. Era mais fácil porque se amparavam, não era? Era. Depois ele trabalhou lá, depois foi para a Descomédio, trabalhou lá cerca de, sei lá, para aí 40 anos, já depois trabalhou na Descomédio, 40 ou mais. Antes de ir, ajudava-me sempre antes de ir, íamos buscar a lenha, íamos buscar batatas, íamos buscar o vinho, e quando eu me acendia-me o fogão, quando eu chegava aqui de manhã, ele nem dava conta de se levantar. Fazia-me isso tudo. Para fazermos a casa, era ao dia. Antes dele ir trabalhar, tinha sempre lá cimento em cima, tijolo. Os homens trabalharam quase para todo dia. De manhã ele passava aquilo tudo para fazer o andar de cima. Passava aquilo tudo para de manhã. adiantar, para eles não perderem tempo. Para não perderem tempo. Ele sempre lá trabalhava. Muitas das vezes enchia um trator de esterco. Posso dizer isso, que é esterco? Claro que sim. Deixava pedir ao Sr. Sancho, ainda é primo dele, ele deixava lá o trator e ele de manhã antes de ir para o trabalho enchia, carregava antes de ir para o trabalho. Chegava a casa, tomava banho e ia trabalhar, de noite que ele fazia. Chegava a trabalhar 24 horas por dia. Houve noites que eu nem à cama fui, sabe? Muitas. Ia lá acima, adormecia as minhas filhas, vinha outra vez para aqui para o café, porque elas não adormeciam sem mim. Vinha outra vez para aqui trabalhar, mandava ele ir dormir, porque ele tinha que se levantar mais cedo. E eu vinha para aqui, tinha que limpar tudo, que era para o outro dia de manhã chegar aqui e estar tudo limpo. Tudo limpo. E adiantar os comeres para o outro dia e tudo. E ele, muitas vezes eu nem dava conta dele se levantar. E ele outras vezes eu ia para cima a adormecer as miúdas e começando a adormecer, as miúdas também adormeciam com a roupa de vestir, que eu trazia vestida, que eu ia adormecê-las, era para vir para aqui outra vez. Claro, sabe? para voltar. Mas depois chegava à cama, aquecia, elas demoravam a adormecer e eu acabava para adormecer com elas. Também. Quando ele lá chegava, tirava-me uma menina da cama, levava para o pé dele, geralmente era sempre a minha Rosinha. E eu ficava com as outras duas e eu era assim, eu via as duas e dizia assim, eu já vou, vais para onde? Deixa-te estar que eu já fechei o café. E eu estava sempre aqui até às 2, 3 horas da manhã. E ao fim de ir para cima, ainda ia lavar novamente a peixaria, como eu estava a acabar de dizer,
Passava para cá o senhor doutor mais agradecido, se ela um dia ouvir, não é mentira nenhuma. E o senhor doutor dizia assim para mim, mais agradecido, já agora faço uma direta, acaba aí e vai outra vez para o café. E eu disse, já me falta muito, não, senhor doutor, dizia eu para ele, já me falta muito, eram às vezes 3 e tal e 4 da manhã. Que era para outro dia a peixaria estar cheirosa, a cheirar bem, eu continuar a vender. Está a ver? Eu lavava 2 vezes por dia. Eu dava lá muito calor e eu tinha medo para outro dia cheirar. Dona Carina, a senhora diz isto com tanto orgulho. O trabalho, de facto, dignifica tanto as pessoas, não é? Muito. A senhora às vezes olha para algumas pessoas que não têm vontade nenhuma de trabalhar, verdade seja dita, o que é que pensa? É assim, eu não sinto raiva. Pois claro que não, cada um faz aquilo que quer à sua vida. Eu não sinto raiva, mas digo assim para mim, meu Deus, eu passei tantos sacrifícios, tantos, trabalhei tanto e nunca cheguei para nunca chegar a este. Miseráveis que andam por aí, que eles não são miseráveis, eles vivem melhores às vezes alguns. Depois eles jovem todos e não ficam contentes comigo. Mas é verdade, muitos vivem à custa do governo, podiam trabalhar e novos, nunca fizeram por nada. Mas não digo só aqui em São Pedro. Não, eu vejo que não estou a falar em São Pedro, estou a falar no modo geral. No geral. Sim, a gente nem está a particularizar ninguém. Estamos a falar do modo geral. No modo geral, a gente ouve a televisão que diz, às vezes eu para o meu marido digo assim, então será que aquela gente daquela idade nunca arranjaram para estar num buraquinho, a viver na rua, nunca arranjaram para estar num buraquinho? É incompreensível para si, não é, Dona Carina? Porque foi uma senhora que sempre lutou, uma mulher de armas, uma mulher que nunca baixou os braços para tudo, para conseguir os seus objetivos. E de facto, ao olharmos para alguns exemplos que nem pouco chegam aos seus calcanhares, de facto a gente não compreende. Não compreende porque é que as pessoas se deixam chegar assim. Porque querem, não é mente, se for da mentalidade deles, há muitos psicólogos e muitas psicólogos e psiquiatras para os tratarem. Nomeadamente, eles habituam-se naquele ramo é naquilo. Olha, minha querida, eu cheguei a ir ali à Inês, falecida que morreu, tinha ali o talho ao lado, comprar uma cebra ou um bife para o meu marido. E eu comia, se eu preciso, o resto do comer da noite. E eu fazia para ele para o almoço. A melhor partezinha. A melhor ia. Então eu vi e a febre partir. Aí eu não quero, eu tenho aqui este comer como este. E ele estava a faca ao meio e punha metade no meu prato. E disse-me 2 vezes, eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. E ele disse assim para mim, quando compras para mim, compras para ti. Não compras para ti, não compras para mim. Aqui é igual, dizia ele para mim. Mas eu não, como era nada a trabalhar. Sempre foram muito amigos, não foi, Ana Carina? Fomos sempre. Isso é uma coisa que se... Muito amigos. Olha, às vezes a gente, o feitio dele, que ele tem o feitiozito, às vezes implicar com isto e com aquilo. Como temos todos, não é? Como nós temos todos, mas nunca a gente se zangou assim de verdade, nunca nos chateamos. Sempre faziam os prazos no final. É assim, a gente nunca se acabou por chatear. Às vezes eu fazia-me que estava chateada, mas não estava, do coração não estava. Claro. E ele às vezes puxava-me assim o cabelo, eu estava a comer às minhas filhas, mãe, olha o pai a fazer coisas nas costas, diziam elas para mim. Estava a meter consigo. Mãe, olha que o pai está a fazer coisas nas costas, a fazer-me sinais, ele fazia e elas ouviam. E elas ouviam, não é a minha amiga que está ali. E eu dizia assim, ele quer é conversa, mas não estou para aí virada. Mas nunca nos chateamos, nunca. Chatear com quem diz, de verdade, zangado, de verdade. Sim. Não, nunca. Houve uma vez que a gente chateou-se mesmo. Estou a mentir. Chateou-se mesmo, eram as minhas filhas pequeninas. Eu não sei o que ele me disse. Tu não me fazes falta nenhuma, não sei o que é que ele me disse. Eu disse assim, repete lá outra vez. E ele repetiu, não, então eu não te faço falta, vou-me embora. Comecei a arrumar a minha roupa e a das minhas filhas todas. E estava para telefonar para um táxi para me levar à minha terra. Foi, e aí é que eu me chateei. Foi a primeira vez que eu me chateei com ele e o último. Foi mesmo forte. Por ele não estava a fazer nada, que é que eu lá estava a fazer. E ele me disse aquilo do coração.
E ele foi chamar não sei em quanto tempo. A cunhada dele e a minha irmã Maria, a minha madrinha, se apresentaram em minha casa. E o que é que está aqui? Malas feitas e sacos feitos? Quem é que vai de viagem? Elas para mim desgraçadas, mas elas já sabiam. Porque ele tinha-lhe contado no olho de lado que é verdade. E eu disse assim, vou-me embora, madrinha. Eu vou-me embora, para a Sarnadinha. Vou-me embora. Então ele diz que eu não faço falta nenhuma aqui. Não faço falta, que estou aqui a fazer. A gente só está até fazer falta. Se não está, eu não estou aqui por gosto. Depois elas olharam comigo e já me deixaram. Não, a minha madrinha disse assim, olha, tu podes, és teimosa, podes ir. Elas não queriam deixar ir, eu tenho os sacos abaixo e uma mala abaixo da janela. Era para o carro me vir lá apanhar. E depois a minha madrinha disse assim para mim, que é a minha madrinha e a minha irmã, disse assim para mim, tu podes... E era a irmã, a sua madrinha era a irmã. É a minha irmã e a minha madrinha. E era assim, tu podes ir, vais num carro e a gente vai no outro, chegas lá, desces tu e a gente vem para trás com as miúdas e tu ficas lá sozinha. E eu não queria isso, e era capaz, elas faziam. As minhas miúdas eram antigamente a família, agora também, mas neste caso a família tinha muito poder, não era, Dona Carina? Tinha. Hoje em dia, a irmã vir e dizer isto, não mete lá na tua vida, não é? Quer dizer, antigamente não, antigamente acabou por dizer que não era só irmã, era madrinha também, não é? É, minha madrinha e minha irmã, e a cunhada dele, que era como se fosse uma irmã minha, também era muito minha amiga e eu dela. E ele depois, que era essa Ana, que tinha a lojinha ali de vinhos. Você estava a ver? Não, estou bem, obrigada, estou bem, vou mudando. E depois já não fui porque íamos gastar e elas traziam as minhas filhas, eu não me dava sem elas. Na altura, quando nasceram estas meninas, se calhar nem cá havia em São Pedro do Sul, digo eu, ou já havia gêmeas? Havia uma senhora que era a mulher de um ceguinho, teve 3, mas uma acabou por morrer e foi assim tinha sido muito calado, só tinha 2 gêmeos. Na altura a senhora... Fui a primeira. Na altura a senhora teve ajuda de alguém? Como é que foi? Foram tempos difíceis, os tempos eram difíceis com 1, quanto mais com 3. Olha, minha filha, nem o 7º nunca me deram para a ajuda de criar minhas filhas. Nunca. O subsídio que eu tive foi quando foi o abono delas. Eram 3 contos naquela altura, dos 3 contos iam para o jardim de escola, que eu depois pus lá. Pois. Pus no jardim de escola, punha-me a escutar, elas a chorar, elas a chorar lá dentro e eu a chorar cá fora. Mãe, não era? Eu a mãe. E eu ia vender sardinhas, chegava ao lar, porque elas lá eram todas, era isso, são todas muito minhas amigas, no lar na Misericórdia. E eu chegava lá e disse assim, olha, minhas filhas a chorar, não era nada, era na minha cabeça. Lá eu deixava lá a caixa pousada, lá ia eu correr a escutá-las, mas não era. Era a minha cabeça a pensar que elas estavam a chorar. Estavam a chorar. Sim. Passei muitas, filha, passei muitas. Mas não era fácil, pois elas eram mansinhas, eram boazinhas de não passavam, não davam às noites. Ai, não, acordavam e depois uma acordava. Eu tinha que pegar nela logo e dar-lhe o peito para não acordar as outras. Dei-lhe mama até quase aos 2 anos a todas 3. Dei-lhe peito a todas 3 até quase aos 2 anos. São as 3 amigas? Muito amigas? Muito. As 3 é um coração só. E elas depois, filha, agarraram-se também, como eu estava a dizer, agarraram-se muito aos pais e não quiseram ir trabalhar tiveram trabalho para o Algarve, assim, para longe. Sim, tiveram outras oportunidades, como todos os jovens, sim. Não é? Depois casaram-se, tiveram também trabalho para aqui, para perto. Mas depois vieram as meninas, uma tem 2, outra tem 2, uma tem 1, e ia trabalhar fora, não é como em casa, não é? Claro. Depois não foram, não consigo Neste trabalhar. momento estão as 3 aqui, na empresa dos pais. Exatamente. O meu marido, como está reformado também, e está em nome dele para não ser mais para não pagar mais uma caixa à segurança social. Claro. Porque não dá. Isto está fraquinho, filho. Está muito fraquinho. Está tudo muito caro. E então com o tempo de Covid, se calhar pior foi, não? Agora tem bastante gente, agora ainda tem mais gentinha, mas antes não, e só para tirar, só para a segurança social é muito dinheiro. Pois é.
200 e tal euros de cada uma que tem que pagar. Porque é paga toda da casa, sabe? Claro, A claro. parte delas e a nossa parte. E a parte da casa. São muitas despesas, sim. São muitas despesas. E então ficaram cá, estão todas as três a trabalhar. Estão as três a trabalhar. Então herdaram o gene da mãe. Mulheres de trabalho, não é? E então criam as filhas, são como a mãe. E eu como o pai, muito trabalhadeiras, muito zeladoras. E a minha Karina então disse, eu então tenho isto dos meus pais, enquanto eu for viva nunca vendo nada que é dos meus pais. E faz ela muito bem. Na minha vida. E a senhora fica feliz por isso? Muito. Não gostaria um dia que elas vendessem, passassem, o que quer que fosse, não é? Está aqui muito suor, não é, Dona Carminha? Muito. Tenho muito amor. Eu estou quase há um ano, em casa da minha filha, antes fui operada, e já lá estava antes. Vai fazer 2 anos, em outubro fui operada, outubro, não me lembro, outubro. Fui operada e tenho que estar sempre em casa dela, ela cuida de mim, que ela nem nas irmãs confia em mim. Sim, mas pode confiar, porque as irmãs também não confia, tem medo de me deixar cair. Pois. Não é no tratar. Sentido, é sim, claro. Ela é mais forte. É mais forte, é que tem mais garra, não é? Para agarrar. Ela não me deixa ir daqui a lá no andarilho sozinha. É bom sinal, Dona Carminha. Sempre agarradinha a mim, sempre. Esta filha também está estourada e tem problemas de saúde, ela tem problemas de saúde. Bastava-me dizer se eu algum dia tive auxílio de alguém delas, não. Tive ajudas, por exemplo, da minha irmã, madrinha, da outra minha irmã também que Deus levou, ajuda delas a auxiliar. Tive sempre cá uma mocinha em casa, que é a Lourdes, que não é que trabalha na escola. Teve aqui 12 anos, ao pé de mim. Rodeou-se sempre de gente boa, não é, Dona Carina? Sim, ela veio para aqui e tinha 11 anos, a rapariga, tomar conta das minhas filhas. E eu trabalhava aqui e ela estava lá em cima a guardá-las. Depois, à hora de comer, a hora de as mudar, e ia lá sempre acima, eu. E além dela, depois comecei a ter aqui movimento, tive que meter outra mocinha aqui comigo, embaixo. Mas digo uma coisa, aquela Lourdes para mim é como se fosse minha filha também. Porque ela mudou muitas vezes a fraldinha às minhas filhas. Eu aqui descansadinha embaixo. E quem nos faz bem, quem faz bem aos nossos filhos faz a nós, não é? Ganhava um ordenado naquele tempo, não era muito, eram 3 contos. Primeiro era 1 conto e 500 só, depois passou para 3 contos por mês. Os ordenados eram baixinhos, filha há 40 anos, 38 anos. Elas têm 37, vão fazer 38 em agosto. Sim, ainda são muito novas. Têm 37 anos. Então elas, pronto, começaram a cuidar da vida delas também. Sempre amparando os pais? Sempre dependente, nunca foram independentes dos pais. Nunca, sempre dependentes dos pais, sempre. Isso é bom. Então depois a gente tem que amparar os filhos, não é? E a gente é elas, também não tem mais ninguém. É isso mesmo, é bom sinal. Foi a coisa melhor que Deus me deu no mundo, foi as minhas queridas filhas. Claro. Sinto muito orgulhosa, uma mãe muito orgulhosa de ter as filhas que E elas também. Tanto é que, como eu disse, e volto a repetir, foi precisamente o contacto da sua filha, de uma das suas filhas, que me fez vir aqui. Porque ela disse que quer ela, quer a irmã tinham muito orgulho na mãe que tinham, que toda a vida trabalhou para as sustentar, quer a senhora, quer o seu marido, e por isso é que nós aqui estamos e vemos de facto que foi um belo exemplo de vida, continua a ser um belo exemplo de vida. E a senhora é uma filha da terra. Aos 7 anos comecei a ensinar a limpar a casa, com 7 anos. E ensinei-as bem a limpar a casa, como devia de ser. Mas depois eu ia lá aos sábados, a limpeza geral. E eu ao outro sábado ia lá, mas já ia com mais pressa. Eu aldrabava e a minha filha, a Karina, dizia assim: ó mãe, tu não nos ensinaste assim, ou limpas ou não limpas, vai-te embora que a gente limpa. Já não fazia mal, já queria fazer bem. Aos 7 aninhos, elas vinham... Filho de peixe, sabe nadar, não é?
E vinham a correr, e quando andava ali no ciclo, ajudar-me a servir aqui os almoços, às vezes tocava assim, e elas ainda aqui lá iam a correr para a escola. Sempre nos ajudaram também, sempre. Mas olhem, também são louvadas por nós e por toda a gente, graças a Deus toda a gente gosta delas também. Sinto-me muito orgulhosa das filhas que tenho. Tenho 5 netos que é uma maravilha, uma coisa melhor que Deus me deu a seguir a tudo, foram os meus netinhos. Tenho 3 genros também, muito meus amigos e amigos das minhas filhas. São 3 genros, olha, nasceram, diz que Deus quando dá a panela, dá texto para ela. E eles também são muito trabalhadores. Prontos, não há nada. Não há distinção. Não há distinção. Não. São como se fossem vossos filhos também. É igual, é como 6 meus filhos, todos eles, todos 3. Eles são 2 tocos, Deus eu acompanho toda a hora do momento e a todos, não peço só para ele, mas estou a falar nele porque é aquele que tem mais feito por mim. Muita vizinha me ajudou a tirar da cadeira de rodas, da carrinha, e me levam da cadeira de rodas lá acima à casa. E já me ajudou muitas vezes a levantar e a deitar. Quando eu fui para lá com as costelas partidas, era ele de um lado e a minha Karina do outro, a deitar-me e eu a gritar e ia atrás do fogo. Minha filha ia buscar água com açúcar, a pôr-me oxigênio. Já tomo oxigênio há 2 anos e tal. E a máscara já fez 1 ano em fevereiro. As 2 coisas. E pronto, filha. Oh, dona Karina, eu há bocadinho, a senhora de facto estava a falar da sua infância com alguma saudade. A senhora, porquê é que tem saudades dessa infância, dessa juventude? Era tudo muito diferente, não era, dona Karina? É. Não tínhamos tanta fartura como agora, mas era muita alegria que eu tinha. Nunca me faltou comer, pronto, não era como agora. Não era como agora, filha. Mesmo agora há fartura a mais. Agora há fartura a mais. Naquele tempo, aquilo tudo dividinho dava para o ano todo, para a semana toda, o que a gente comprava. A minha mãe também era uma mulher sempre muito agarrada no trabalho, trabalhava também para os lavradores, lá na Sarmadinha nunca curava um tostão, ninguém dava nenhum. Quando a gente precisava, nos davam um bocado de pão, ou quando coziam, davam-nos pão, davam-nos farinha. A senhora chegou a ir levar o gado ao monte? O gado? Levei, quando era mais novita, ia levar eu e outra. Hoje esta semana eram 2, para a semana eram outras 2, trocávamos. Trocavam? Não recebiam nada por isso? Não. Faziam um trabalho comunitário? Também levava as minhas ovelhas, eu também tinha ovelhas naquela altura. Eu levava as suas e levava a gente, abria as portas, já elas lá iam todas. Na altura o Estado não pagava nada pelas ovelhas? Nada. Nem as minhas filhas nunca recebiam, como há bocadinho me estava a perguntar e eu não respondi a esta pergunta. Nunca me deram uma ajuda de nada. A única ajuda que me deram foi as minhas irmãs em casa, ajudaram-me a levar para aqui, para lá. Mais nada. Como é que era guardar, tão pequenita, tão novinha, como é que era guardar o gado no monte? Olha, era bom. Levavam comida? Como é que comiam lá no meio do monte? As ovelhas. A senhora, as ovelhas que pastavam por lá. O que eu levava, sabe o que é que eu cheguei a levar? Quando ia buscar um molho ao monte, pegava num bocado de pão, cheguei a fazer muitas vezes, não havia mais nada para lá meter dentro, uns gorrifinhos de água e um cheirinho de açúcar. Metia açúcar e água no pão? Sim, para não comer só o pão sem nada. Era assim. Outras vezes uma maçã, quando ia buscar o molho, eu levava uma maçã no bolso e um bocadinho de broa com uma sardinha por cima. Ia comer por caminho, para antes de vir o calor para a gente se despertar e ir embora. Uma vez imunei-me com a minha mãe e com a minha irmã, que ela partiu ainda há pouco tempo. A minha mãe estava a cozer feijão e carne e um ovo carne, uns coelhinhos cozidos naquela altura. E depois elas, não sei o que é que elas me fizeram, imunei-me com elas e não quis comer. E depois elas viraram as costas e eu fui lá com o garfito por baixo, para elas me dar conta e comi umas garfaditas com um bocadinho de broa. À noite, não sei se quer contar isto. Conte. À noite a minha mãe, filha, anda a comer agora, não quero.
E passei sem comer todo o dia, só aquilo que eu meti na boca. Anda a comer, filho, anda a comer, não quero. E a minha irmã era assim, oh mãe, vamos comer nós, já não quero, comemos nós que eu já tenho fome. Depois era comer as duas e era assim a minha irmã. Ai mãe, está melhor agora que ao meio-dia. O comer dos limonados sabe melhor. Ainda estava a brincar consigo. Ainda estava a gozar comigo. Eu estava com raiva, era estar a comer o meu comer, mas tinha que levar a sua avante. Tinha que levar a minha avante, pronto. Fiz o rei, não comi. E lembra essas coisas com saudade, não é? Muitas. Porque a irmã já partiu também. Minha irmã foi recente. Foi recente. O Covid. Foi há pouco tempo, não é? Foi recente. Vai fazer em agosto de um ano. Depois eu fui a perder as minhas alegrias, perdia-se mais quando a minha mãe partiu. Nunca mais fui mais aqui. Eu andava, eu tinha alegria e eu ia para as terras eu cantava, ia para o monte eu cantava, ia trabalhar para fora eu cantava. Muito alegre que eu era. A minha mãe partiu, nunca mais tive a alegria que tinha. Mesmo com as minhas filhas e tudo, nunca mais tive a alegria que eu tinha. Há quantos anos é que partiu a mãe? Minha mãe, 32 anos. Há 32 anos. Já fez. Vai uma parte de nós, não é, Dona Carina? Deus guarda-se por muitos anos. Não é uma parte, é nós inteira. A minha mãe se partir, foi eu inteira que desapareci do mundo. Me trouxe o pé foi as minhas filhas. Mas sempre com a minha mágoa muito grande, muito grande. Depois partiu o meu cunhado também, que ele era muito meu amigo, era como fosse um irmão meu e o marido da minha irmã. Depois partiu o meu irmão. Antes do meu cunhado foi o meu irmão. Depois partiu a minha cunhada também de repente. Era como uma irmã minha, foi assim perdido as minhas queridas pessoas amigas. Pronto, mas tem que se agarrar às suas filhas e ao marido, e eles é que lhe dão força agora, e a sua força também os ajuda a andarem cá mais felizes, não é, Dona Eu peço-lhe a eles para me dar forças a quem está no céu. Eu acho que eles que estão lá todos no céu, ouvir-me. Claro que sim. Eu peço-lhe a eles muito. Peço à minha mãe, agora peço até mais à minha irmã. Era a pessoa mais querida que eu tinha agora no mundo, era ela. Fazia-lhe companhia? Antes fizesse, filha. Depois que eu adoeci, ela também adoeceu, às vezes, mas passámos a vida ao telefone. Ao telefone. Faziam companhia à mesma? Era igual. Era igual. Não tenho nada que a mim me responda dentro de mim mal, porque eu pedi-lhe sempre para ela vir para o pé de mim, mas ela foi sempre uma pessoa muito independente. Não queria estar... Queria o cantinho dela. Queria estar em casa dela, sossegada em casa dela. Oh, Dona Carina, e com isto já passou uma hora. Já. É verdade. Nós temos estado aqui à conversa. Olha, quero desde já agradecer-lhe, Dona Carina, por me ter aberto as portas da sua casa. Sempre às ordens. Muito obrigada. Dou-lhe os meus parabéns. Tem aqui uma casa muito bonita, um belo restaurante e tem, acima de tudo, umas filhas e uma família maravilhosa. Muito. E isso é coisa que se tem que orgulhar. Porque o seu trabalho, o seu esforço e esta vida dura, porque passou, valeu a pena. Valeu a pena. Tenho muitas saudades da minha terra, lá de cima. Da minha infância, que eu passei lá até aos 18 anos. Eu andava a vender sardinha a mais um casal, nas aldeias. Ia para Candal, ia para a Colheira, ia para a Pova das Leiras, corria aquilo tudo, filha. E chegava a vender... Com sapatos? Com sapatos? Não era descalça? Às vezes. Os primeiros sapatos que eu calcei foram emprestados no dia que vim fazer então a quarta classe aqui. Eram os tamanquitos de pau. Sabe? Emprestados. E cheguei ao... Quem é que os emprestou? Ainda se lembra? E cheguei ao Covelinho e a minha mãe disse assim, filha, desculpa, mas agora tens... Não disse desculpa. Filha, tens de tirar agora os sapatitos. Para não os gastar. Para não romper nas carquejas para adiante. Lá eu tirei os sapatitos e vim descalça. Pronto, ia rompendo os pés. Eu molho descalça e eu não tinha medo nenhum. Calcava-me molho, calcava tojos, calcava tudo, nada me picava. Agora até o chão ao leite. Nos pés. É verdade. Trabalhei muito, minha querida. Fui para dizer às minhas filhas em Fátima, por promessa à Nossa Senhora,
Porque eu tinha um quadro no meu quarto e ela tinha um menino, a Nossa Senhora tinha um menino lourinho com os olhinhos azuis e eu comecei a olhar para a Santinha a pedir-lhe para me dar um menino, uma menina igual ao dela. E deu. A minha Rosinha era igualzinha. A minha Rosa era igual. É verdade. Os cabelinhos todos capiadinhos, os olhos muito azuis, as sobrancelhinhas já estavam iguais à Nossa Senhora. Era igualzinho. É verdade, é verdade. A Nossa Senhora atendeu a Dona Carina. Tem-me atendido sempre. Tem atendido sempre, graças a Deus, e tem que se orgulhar muito desta vida que tem e que nos contou aqui um bocadinho só. Só um bocadinho. Um bocadinho, mas que realmente temos que lhe agradecer, Dona Carina. Só um bocadinho, filha, estou-se a contar do princípio. Porque, olha, está a fazer o serão de muita gente, certamente muito mais rico, e há muita gente que está a ouvi-la contar estas histórias e que se está a rever nas suas histórias. Os tamanquinhos que usou emprestados pela primeira vez para vir fazer o exame. Os sapatinhos. Os sapatinhos, sim. De camurça, nunca mais me esquece. E apertava-me na frente do pé do dito. Mas não podia vir fazer o exame da quarta classe descalça. Descalço, os tamanquinhos, parecia mal. Os tamanquinhos parecia mal. E a minha mãe foi ao lugar, lá à Sarnadinha, e uma colega minha que veio fazer exame quando a mim, era mais rica, a Dulce. E era a Dulce, mas ela não se lembra, porque a mãe dela também já partiu, não se lembra. Que me emprestou os sapatinhos. Os sapatinhos, de camurça. De camurça, e a minha mãe chegou à entrada do monte e obrigou-nos a tirar para não estragar. E passei para leite para manhoso também, quando lá estava, ia com 7 latas em cada tabuleiro, a gente chamava tabuleiro de madeira, e cada labrador tinha aquele leite, uns 3 litros, outros 4, outros 2, outro conforme. Conforme a família. As vacas que davam. Ah, pois, exato. E eu punha lá e ia lá levá-lo à fábrica de desnatado e para cá vinha pela outra vez desnatado e entregá-lo lá. Uma vez estava a treboar e eu estava mais a minha mãe andava naquela altura, porque a minha mãe deu um AVC, nunca mais a minha mãe, tinha eu, sei lá, uns meus 15 anos, e dos meus 15 anos é que comecei a trabalhar sempre para a minha mãe. E depois, quando as minhas mãos me arrebentaram todas, que eu só fui para a floresta 3 dias, a minha mãe disse assim, não, minha filha, tu não vais mais... Arrebentaram o quê? De feridas, não é? É tudo os sacos, arrebentaram todas as mãozinhas. E ela foi assim, não vais mais, minha filha, disse-me a minha mãe. Tu não vais mais, não foi para isso que eu te criei. E depois a minha mãe andava-me a ajudar então a dividir as latas do leite lá na Sarnadinha. E estava uma trovoada muito forte, muito grande, e caiu uma faísca. A minha mãe desmaiou, caiu no chão. Foi. E eu não, estava agarrada à parede, assim fiquei. Essa faísca caiu, foi ao curral de uma senhora, da Miquelina, que tinha as vacas no curral, e foi ao curral e matou-lhe uma vaca. Ai, foi um desgosto tão grande naquela altura que nem imagino. É verdade, uma vaca leiteira. Oh, meu Deus. Porque a vida era difícil, e então muito, era assim um animal destes, pior ainda. Fomos lá, a gente foi lá ver, ela depois era muito inchada, a vaca no curral. Meu Deus, ela tinha aqui de estimação também, só tinha aquela vaca. E tinha caído uma faísca. Não foi a mesma, acho eu que não foi, não sei, hoje eu não me lembro se foi a mesma ou não. Ela tinha lá um tio ceguinho, estava agarrado assim à vingalita, a rezar, a faísca caiu à beira dele pela porta abaixo, furou, e aí ele não fez mal nenhum e foi matar a vaca ao curral. Foi a mesma, foi agora que eu me estou a lembrar. É verdade, querido. Estas histórias fazem-nos crer que realmente há alguém que nos protege, não é? É verdade. Então rasgou, furou a porta, sabe o que é um brilho da porta? Sim, aquilo sim, assim, sim. Rachou tudo, fez um buraco no chão, furou por baixo da terra e foi matar a vaca à terra. Muito bem. Ó, Dona Carina, para fecharmos este bocadinho de conversa, hoje, a quem é que queria agradecer alguma coisa? A Deus. E a todo mundo que me rodeia. Primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, são os meus protetores que me têm ajudado a tudo. Tenho
tudo o que sonhei. É uma pessoa de fé. Muita fé. E é assim, Deus tem-me dado meus sonhos que eu toda a vida sonhei, foi nisso. Olha, que essa senhora que tinha, como lá botava a vaca, tinha uma lojita, você veja lá, de onde isto vem. Eu andava na escola e ela era costureira, eu ia para lá para o pé dela, ainda tenho outra por contar, você até vai ficar mal. Ia para lá para o pé dela para aprender a costurar. Eu era a sétima clina, deixa-me andar só um bocadinho com a máquina. Aí agora não, amanhã, agora não, porque eu tinha isso para acabar. Era a pedala. E tinha um rádiozito e eu era assim, a pensar sozinha e pequenita, andava na escola. Era assim, meu Deus, se Deus me ajudasse para ter assim uma casa. Um negóciozinho, um rádio e uma máquina. Acredito que quando eu vim de lá para São Pedro já trouxe a máquina comigo. Ela deu-lhe? Não, minha mãe comprou, hoje não me lembro quem foi que ela comprou. Comprou lá para eu costurar. Depois outra prima minha também tinha habilidade, não eram costureiras profissionais, mas tinha habilidade. Eu fui para lá, ela ensinava, às vezes deixava ir a máquina para trás, ensinou-me a andar com a máquina. Eu quando vim para cá, para São Pedro, ainda fiz roupa, camisas para os irmãos da Teresa, dali da Teresa Tavares, os irmãos dela. Camisinhas. Ficava muito mais barato, porque a roupinha era muito cara, não era? Era. E eu fazia, depois era um tempo para eu fazer mais. Não, eu tinha muito que fazer, não quis fazer mais. Não quis continuar com essa arte? Costura para fora, não, porque aquelas calharam bem, ficaram muito bem aos meninos. Pequenos. E eu depois, se eu preciso, não calhavam bem, não tinha custo de costura nem nada. Claro. Pois faz. Não quis arriscar? A filhada, a minha sobrinha, a filhada, aquela que a gente criou. Outro dia ela tinha uma festa, no outro dia falamos nisso. E estive até à noite, de noite, não fui para a cama sem fazer o vestido de noite. Ela outro dia levar para a festa. Não sei que festa, era um vestido aos quadrados, fazendo hoje, não me lembro que festa é que ela ia. E naquela noite fiz o vestido. Está a ver? Hoje não é preciso muita costura, ainda tenho máquina. Ainda tem máquina? Tenho, ainda fui ao líder lá há 2 anos comprar, mandei o meu género lá buscar uma daquelas só motor, aquelas mais modernas. Sim. E tenho outra ali, mas não vou botar fora nem dar. Claro. Vou mandar lá arranjar, porque gosto muito das minhas coisinhas que eu tinha. Claro. Estimas muito porque são compradas com muito custo, não é? Com muito suor. Com muito suor, com muito custo. Nunca herdei nada, nunca ninguém me deu nada. Fez tudo com o meu suor e do meu marido. Nunca roubei nada a ninguém, graças a Deus. As minhas mãozinhas nem pó. O ouro e dinheiro podia ser pó, como os vizinhos nunca chegaram nada. E trabalhei em boas casas. Confiavam em mim como confiavam nelas próprias. Tem que se orgulhar muito, Dona Carina. Muito. Tem uma vida muito digna e que realmente nós estamos encantados de a ouvir. Muito obrigada, Dona Carina. Nada. Olha, vamos então fechar a entrevista, agradecer-lhe do fundo do coração ter-nos recebido. Muito obrigada por estas partilhas, porque eu acho que partilhar e contar as suas histórias de vida também é um ato de generosidade. Muito obrigada por nos ter recebido tão bem e um bem-aja muito grande. Para vocês também, muita saúde e muita sorte para toda a equipa vossa, está bem? Muito obrigada. Olha, e essa Lourditas também a estimei e eduquei e criei como se fosse a mãe dela. Está a ver? Essas Lourdinhas, quando ela foi trabalhar, que era trabalhar ali no lar. Disseram para ela é que me contou, que onde estiveste, a Dona Carina educou-te e ensinou-te muito bem a trabalhar. Muito bem, muito bem. A minha sobrinha, a Fátima, a minha afilhada, a sobrinha e a afilhada, a mesma coisa. Fiz dela uma mulher como fosse minha filha. Tem que se orgulhar muito desses exemplos que passou, Dona Carina. Quando as minhas filhas nasceram, vieram cá a Jular, o senhor pai era padrinho de uma filha minha, da minha Rosinha. Deus também vou ser, coitado. E as do lar, as minhas amigas, que eu vendia a sardinha para elas, já era amiga delas, um dia chegaram-me aqui a pé de mim, Dona Carina, posso levar as suas meninas para a Dona Margarida ver e para as minhas colegas ver? Podem. Entreguei-las todas 3. Eram 3 ou 4 cá vieram, cada uma levou a sua. Chegaram-me a casa,
uma num carrinho e um carrinho com duas. Foram ao colo e vieram de carro. Elas por todas compraram os carrinhos Coitadinha, está a para ver. as minhas meninas. É sinal que a senhora merecia isso e muito mais, Dona Carina. Muito obrigada por este bocadinho. Nascer em Coimbra, estive 8 meses de escolas na barriga. Aqui estive 6, fui internada aos 6 meses. Depois estive mais 2 meses lá. Aos 8 meses nasceram, na clínica de Miel Matos. E depois estive um mês ainda depois deste ter lá com elas. Eu não podia vir embora, nem eu vinha, nem eu conseguia. As ainda deviam ser pequeninas, não é? Muito pequeninas, ainda estiveram na incubadora duas. Eu dava-lhe o peito e elas não podiam vir enquanto elas mamassem. E assim foi. Ao mais ajuda dos Estados, nem ninguém nunca me ajudou nada, minha querida. Olhe, vai te dizer em Fátima, porque foi de promessa mesmo. E fui à Câmara para eles me emprestarem a carrinha, só emprestar, que eu meti ao gasóleo. Meti o pedido e indeferido. Era um senhor de Santa Cruz, ou quem era que lá estava, que era o presidente naquela altura, veio indeferido, não me deixaram ver a carrinha. Foi para Fátima, batizar as minhas meninas. Mas foi na mesma. Foram na mesma? Foram na mesma. Pois Mandei vir claro, uma da Guedes. O senhor Irmino estava lá, paguei por 2 vezes. Naquele tempo foram 20 e tal contos de ir a Fátima. E paguei por 2 vezes e as minhas filhas foram na mesma batizadas em Fátima, porque tinham que ser mesmo. Claro que sim. Fazia questão e foi agradecer mesmo à Nossa Senhora de Fátima. Senhora de Fátima. Muito bem. Dona Carina, muito obrigada por este bocadinho. Mais uma vez agradecemos-lhe este belo exemplo de vida que é para todos nós, que tem para nos dar e que teve para nos contar, e a paciência também de estar aqui à conversa comigo. Isso não é nada. Muito obrigada, Dona Carina. Como é que eu ia te explicar? A minha mensagem que eu deixo é que todas as mães nunca abandonem os filhos, que os estimem sempre, se agarrem a eles, para eles se agarrarem amanhã a eles, aos pais. Porque todos os filhos que não forem agarrados pelos pais, os filhos também amanhã não têm para onde se agarrar aos pais. Isto é mesmo assim. Isto é uma bela mensagem que aqui deixa, Dona Carina. Uma bela não mensagem. Agarram. E todas as pessoas que puderem trabalhar, trabalhem. O pouco que trabalham é uma ajuda para todos. Porque muita gente não pensa o dia da manhã. Mas eu era novita e já pensava no dia da manhã. E está aqui o exemplo e o fruto daquilo que sempre lutou e daquilo que sempre trabalhou. Ainda tenho uma casinha ali embaixo. Muito bem. Comprei aquilo tudo a cair, refúgio, também comprei. Tudo com dinheirinho ao banco, filha, cheguei a pedir um para pagar outro no banco, mas graças a Deus não pasquei de ver nada a ninguém. Que bom, Dona Nunca. Carina. É um exemplo para todos nós. Posso passar abaixo, acima, em São Pedro, onde quer que seja do mundo, ninguém me olha para as costas, nem a mim, nem ao meu marido, nem às minhas filhas, basta orar por nós. Claro que sim. E eu nunca fiquei de ver nada a ninguém. Muito obrigada por este belo exemplo, Dona Carina. Muito obrigada. Opiniões com Alma chega ao fim. Quero agradecer aos ouvintes a vossa companhia. Até para a semana, se Deus quiser.